Com a trombeta chamando você para a oração, para a meditação da palavra de Deus. Nós aproveitamos, estamos convidando você que está em casa, nessa manhã de sexta-feira da Paixão, né? Veja bem que é um dia muito especial para nós cristãos, porque a gente lembra do sacrifício do Salvador Jesus Cristo, e poder falar com você desse dia é muito importante para poder trazer uma palavra para o seu coração, para que a fé em Jesus Cristo continue viva dentro de você. Que essa certeza de que Ele morreu por você, a gente não pode deixar de ter. E a certeza de que Ele ressuscitou no terceiro dia. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Mais um dia, firmes no propósito, né? Já é o dia 12, né? Dia 12. Dia 12 que nós já estamos nesse propósito. Tá chegando ao fim desse propósito. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado grandemente a sua vida através desse jejum, né? E fortalecido. É verdade. E eu quero que você diga para nós como é que está aí a transmissão, se está chegando normal para você o som. Qualquer coisa, fale aí antes de começar a pregar, né? E aproveite, coloque o dedo lá no aviãozinho para poder passar para alguém a live, né? Pra compartilhar com alguém. Hoje, por ser sexta-feira, todo mundo em casa, né? Sim. Acreditamos que teremos muita gente nos assistindo. Mas antes de começar a falar, a pregar, eu quero lembrar você que hoje às 3 da tarde eu vou estar presente ali na Igreja Quadrangular da Península, que fica na Lagoa da Jância. Ali tem uma igreja quadrangular nossa. E hoje às 3 da tarde nós temos um culto especial lá, né? Um culto que nós costumamos fazer exatamente às 13 da tarde. Eu aproveito para convidar você para participar com a gente, para você que mora ali por perto, nas imediações, está convidado a participar dessa celebração exatamente que teremos hoje às 3 da tarde, ali na Igreja Quadrangular da Península, na Lagoa, quase ao lado do Ferreiro Grill. Nós temos uma igreja ali, teremos culto lá hoje. E também hoje à noite aqui, né? Hoje à noite começa celebrando, né? Ser bênção, gente. Você que não fez sua inscrição, você que está com vontade de vir também, não tem problema, a gente está esperando vocês aqui, 7h30 da noite, vai ser bênção. 4 dias, né, pastor? 4 dias de festividade. 4 dias, um pregador diferente em cada noite, né? Então, aproveite, você não pode faltar. Hoje à noite, aqui às 19h30, começo celebrando. E o pastor que vai estar pregando é o pastor... Deu o branco do nome dele agora eu vi o nome dele aqui. Eu também. Né? Mas eu sei que o pastor Eliseu vai estar aí também, né? Muito conhecido. Exatamente. E o pastor que prega hoje é de Belo Horizonte. Isso, na nossa igreja, né? É de Belo Horizonte, é uma bênção. Pregou ontem lá na Península. Vê aí o nome para mim, por favor. Arlen Câmara, né? Ah, exatamente. Arlen Câmara. Tá aqui, é o pastor Arlen Câmara, né? Então aproveitamos e já damos o toque para você, tá bom? Para você hoje à noite estar aqui e à tarde estar lá na Península, quando nós vamos ter a nossa celebração. Mas vamos ser muitas demoras, né? Vamos aqui meditar na palavra hoje. Hoje é o 12º dia, né? O 12º dia hoje. Então, no 12º dia, o trecho da passagem que a gente escolheu aqui foi exatamente a unção de Jesus, né? Sim. A gente poderia ter escolhido a entrada triunfal de Jesus, que é uma coisa maravilhosa também, mas eu acho que para a gente assim, entender algumas coisinhas importantes, sem dúvida alguma, vão falar sobre isso aqui. Se der, a gente ainda fala sobre a entrada triunfal de Jesus. Vejam bem, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Ele deve ter tido ressuscitado Lázaro mais ou menos assim uns 3 dias antes, né? E talvez tenha sido na sexta-feira. E na segunda-feira, a família do Lázaro preparou um banquetezinho para ele. Viu? Olha só, né? Lázaro ressuscitado e tal. Pessoal, vamos convidar ele para vir almoçar aqui em casa. Vamos convidar ele para comer aqui em casa. Imagina a alegria, né? Alegria, pessoal. A família estava na maior alegria, porque eles tinham perdido o Lázaro. Jesus foi lá, ressuscitou. Aí quando chegou na segunda-feira, eles falaram, bem, a gente vai preparar aqui um almoço para o mestre, né? Pegar o que ele gosta de comer, né? Como Jesus nasceu em Belém de Judá, foi a cidade que ele nasceu, eu acredito que ele deveria gostar de uma maniçoba
Num tacacá. Belém, vamos fazer a correlação aí, né? Você entendeu aí, né, gente? Como ele nasceu em Belém de Judá, que nem eu, né, eu nasci em Belém do Pará. Como foi de Belém de Judá, vai ver que ele, de repente, gostava de uma maniçobazinha, de um tacacá, de um açaí. Né? Eu sei que o pessoal preparou lá a comida que ele gostava de comer, né? Vamos aproveitar, segunda-feira a gente traz Jesus para comer aqui em casa. Isso foi 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes, ou 5 dias antes dele morrer. Ele morreu um dia antes da Páscoa, ele morreu na sexta-feira, a Páscoa foi no sábado, né? Então, 5 dias antes dele morrer, o pessoal convidou ele para esse banquetezinho que fizeram para ele. Lázaro, na maior alegria, ressuscitado, as irmãs do Lázaro, mais feliz ainda, elas presenciaram um milagre extraordinário dias antes, estavam empolgadas, vamos fazer a comida para ele. E avisaram os discípulos todinho e Jesus estava precisando. Por que Jesus estava precisando? Porque ele estava naquela contagem regressiva de morrer, ele sabia que não ia ser fácil, ele sabia que ia ser muito duro, que ele ia sofrer muitas dores, ele sabia que ia doer muito. Ele sabia, a prova é que ele sabia que ia doer muito, que a palavra de Deus nos fala que teve um momento que ele pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tiver um jeito de salvar o pessoal aí sem ter que passar por essas dores todas, vai ser muito bom. Mas o Pai disse, não, você vai ter que cumprir a missão, vai ter que derramar seu sangue. E a prova é que ele sabia que a situação era pesada que vinha aí na frente. E ele, quando recebeu esse convite, ele foi lá na casa do Lázaro, comia na casa do Lázaro, levou os discípulos com ele, levou, né, os bons de boca também, que o pessoal lá era bom para comer. Gostava, hein? Gostava, o pessoal comia bem. Aí Jesus levou aquela galera com ele, que eram os 12 discípulos que andavam com ele o tempo todo. Foram lá para a casa do Lázaro, deve ter preparado um banquete enorme para ele. Mas ele estava um pouco assim, contido. Devia estar triste. Perturbado, né? Na verdade, assim, a cabeça, imagine só, você saber que dentro de alguns dias você ia morrer, uma morte pesada, que você ia ser moído, né? Porque ele ia ser moído. O sentido real é esse. Ele ia ser moído. E essa questão de morrer, por isso que ele foi para o Getsemane, né? O Getsemane, para onde ele foi orar e vigiar com os discípulos, significa exatamente isso aí. Lugar de prensa. Era o lugar onde pegava o fruto da oliveira e espremia para poder tirar o azeite, né? E ele ia ser espremido ali, né? Ele já estava no processo de ser espremido para tirar o melhor dele. Vocês estão entendendo? Ele já estava nesse processo. A prova é que ele lá começou a suar sangue, né? A pressão era muito grande, ele já estava sendo espremido. Sabe, eu fico às vezes pensando nessa questão de ser espremido, às vezes é isso que Deus faz com a gente. Às vezes Deus, para poder tirar o melhor de nós, tem que nos espremer. É forte. Já preguei sobre isso aí, né? Você vê, por exemplo, o fruto da oliveira, que é a oliva, é um fruto. Para você poder tirar o melhor desse fruto, você tem que botar na prensa, tem que espremer, que o melhor desse fruto que sai é exatamente o azeite extra virgem, né? É o azeite que sai quando é espremido. Você vê, por exemplo, a uva, por exemplo. Você compra a uva não tem muito valor, não é verdade? Você vai, mas quando você espreme a uva, que você tira o melhor da uva, que é o suco da uva, isso você guarda em barris de carvalho, com 5, 6 anos, vale um dinheirão, porque você extrai o melhor do fruto. E às vezes Deus tem que espremer você para poder tirar o melhor de você. Às vezes a gente passa pressão, a gente passa dificuldade, a gente passa momento difícil, às vezes nós somos espremidos por situações e por problemas, e todas as vezes que você passa uma dificuldade, que você passa uma tribulação, que você passa uma pressão, que Deus é permissivo nessa pressão que você está passando, é porque Deus vai tirar o melhor de você. Na sua espremida sai o seu melhor, porque às vezes o seu melhor não está ainda sendo dado para Deus. E às vezes é preciso passar por uma prensa para ser extraído esse melhor. E ele estava nesse processo. Já estava pressionado, né? E ele foi lá para a casa do Lázaro e a Maria estava muito contente. Talvez a Maria estava naquela alegria maluca porque ela viu o irmão dela, ela teve o irmão dela de volta, que havia morrido. E ele era o esteio da casa. O irmão era como que a estrutura de subsistência da família. O Lázaro não parece que era um camarada pobre, não. Parece que era um camarada de posses.
E ele praticamente era a sustentação de toda a casa, de toda a família. Era um camarada amigo de Jesus e elas presenciaram o milagre, trazer o seu irmão de volta. E ela viu Jesus sentado lá na mesa. A mesa era bem baixinha, não era cadeira, não tinha cadeira não. Só tinha a mesa que colocavam nas casas. Ela era baixinha e geralmente as pessoas quando iam sentar na mesa, elas sentavam em cima das pernas e ficavam com os pés para trás. Essa era a posição de sentar. E ali as pessoas se serviam e comiam. E Jesus estava sentado nessa posição já. Ela olhou, viu Jesus. Poxa, como é que eu posso agradecer esse homem, gente? As experiências que a gente está tendo, os milagres que a gente recebeu. Eu tinha que dizer para ele que eu sou muito grata a ele. O que é que eu faço para dizer para ele que eu sou uma mulher grata, que a minha família está grata, que eu estou grata por tudo aquilo que ele tem feito? O que é que eu faço? Ah, eu me lembrei. Ela pensou. Eu vou jogar um perfume aí que eu tenho que foi muito valoroso, eu vou derramar tudo nele. Vou dar tudo para ele, vou jogar nele esse perfume. Eu tenho aí guardada quase meio litro de nardo puro e vou pegar esse perfume, vou ungir ele, vou jogar nele. Talvez ela batalhou muito para comprar esse perfume. O perfume era muito caro, para você ver, meio litro desse perfume custava 15 mil e pouco reais. 15 mil e pouco reais. Qual é o perfume que custa 15 mil hoje, né? Um perfume de 15 mil, eu nem sei, deve existir também hoje. Mas esse custava 15 mil. Sabe por quê? Porque ele era feito de nardo. E você sabe de onde é que vinha esse perfume? Eu fui pesquisar para poder saber. Vinha das montanhas do Himalaia, a planta que se fazia esse perfume, o nardo puro, que os judeus usavam. Era um perfume importado, vindo das montanhas do Himalaia, na Índia, o próximo da Índia. Você imagina só quanto esse perfume era caro para poder chegar até a mão da pessoa. Demorava, né? Demorava. Aí ela pegou, foi, comprou, talvez ela comprou para o uso dela, que eles eram pessoas de uma certa posse, eles não eram pessoas tão pobres assim. E ela comprou esse perfume, talvez com muito sacrifício. Ela pensou, eu vou derramar esse perfume todo nele. E ele estava sentado ali, assim um pouco triste também, sabendo o que ia acontecer. Ela veio por trás e quebrou o vasilhame, que era um vasilhame feito tipo de porcelana. Se você vê o vasilhame, né, o depósito desse perfume, era mais bonito do que, eu acho que deveria custar mais caro ainda do que o perfume. O depósito onde ele era colocado. Era colocado exatamente num vasilhame muito especial. Se não me engano, alabastro. Feito de porcelana, feito de alabastro. Era uma pedra que eles faziam aquilo ali para poder colocar, né? Vaso de alabastro, uma coisa cara, uma coisa trabalhada, obra de artífice, né? Ela pegou, foi e quebrou o vaso caro pra caramba. Ela quebrou, pá, quando ela quebrou, pegou e jogou todo o óleo nos pés dele assim. Começou a molhar os pés dele com aquele perfume que tomou a casa. A casa ficou toda cheirosa com o perfume. Foi tomando o perfume e depois que ela passou o perfume nos pés dele, a Bíblia diz que ela pegou os cabelos dela e começou a enxugar assim. Começou a enxugar os pés dele com os cabelos. Aí o pessoal ficou olhando, que aquilo espantou todo mundo. Todo mundo sabia que o perfume era caro e o Judas Iscariotes estava lá. Vocês sabem quando tem pessoas que entram errado a vida toda, o cara vive entrando errado. Toda vez que você entra errado, você tem as consequências, né? A visão errada das coisas, a forma de tentar revelar uma pseudo-religiosidade, preocupação com o próximo, quando na verdade a preocupação era com ele mesmo. Isso se chama hipocrisia. A palavra hipócrita significa ator, significa que a pessoa está interpretando aquilo que não é verdadeiro. Vocês estão entendendo? E ele numa hipocrisia total, para tentar passar uma pseudo-religiosidade, alguma coisa que é muito comum nos dias de hoje. Tem gente que realmente adora passar aquela cara de bonzinho, aquela cara de religioso, aquela cara de perfeito, que às vezes não tem perfeição nenhuma, até porque a pessoa pode até enganar qualquer ser humano, mas não engana Deus.
Porque a Bíblia deixa uma coisa bem clara lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz que Deus não olha para a aparência do homem, que ele olha para o coração. Ele só nos olha por dentro. Não dá nem para interpretar, não dá nem para tentar ludibriar Deus, porque Deus não olha para nós externamente, diz 1 Samuel 16, 7, que ele olha para o coração. Mas ele achava que podia enganar todo mundo. Só que Jesus estava ali, o próprio Deus. Ele olhou e disse, para que se estragou isso tudo, rapaz? Isso é um desperdício. Isso é um desperdício. Pegar um perfume desse, mas antes de vender por 300 denários, a gente vendia por 300 denários, vejam só uma coisa, em torno de R$50, uma diária hoje de uma pessoa é R$50, né? Se você for dividir o salário mínimo por 30, dá R$50 por dia. Dá até menos, né, Pedro? Dá R$50 por dia. Né? Aí o que acontece? Olha só, dá R$50 por dia. Aí você calcula aqui 50 vezes 300, dá 15 pau, 15 conto. Você está entendendo? Que era um ele chegou, era um bom dinheiro. Ele devia pegar esses 15 mil reais aí, esses 300 denários, e pegar, sabe o quê? E ajudar os pobres, em vez de quebrar aqui e jogar nos pés de Jesus. Aí diz a palavra de Deus que ele falou isso, sabe por quê? Porque ele era o tesoureiro de Jesus. Ele era o tesoureiro e ele estava preocupado com os pobres? Não, ele estava preocupado com o dinheiro, porque ele metia a mão do dinheiro, falou aqui João, né? Falou João que ele colocava a mão do dinheiro, né? Não é que tá dizendo? João dá uma lapada nele aí, né? Olha, ele disse que isso não é pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão, olha, ele chama de ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. É o 12,6, né? Exatamente. Capítulo 12, versículo 6, ele era o tesoureiro, ele metia a mão, ele era um camarada mão grande. Jesus sabia, nunca quis expor ele, né? É impressionante. Aí Jesus falou isso, não. Jesus, quando ele reprovou e tal, achando que estava abafando, dando uma de preocupado com o próximo, dando uma de generoso e tal, Jesus disse, deixa ela fazer o que ela está fazendo, Jesus falou. Ele disse que ela guarde isto para o dia em que me embalsemarem também. Ele falou assim. Com certeza ela levou lá. Ela deve ter dado para embalsemar Jesus. Né? Que ela guarde. Talvez ela jogou uma parte, outra parte ficou. Que ela guarde aí para poder, quando me embalsemar. Ele já sabia que ia morrer. Porque os pobres sempre tendes convosco. Ele falou assim, você sempre vai ter pessoas para você ajudar. Você não vai poder se limitar de fazer uma coisa, preocupado com outra, quando as outras você tem a chance de poder fazer. E com Jesus, eles estavam tendo a chance ali agora, depois não teriam mais nenhuma outra chance para poder fazer aquilo. Jesus já morreu uma só vez. Vocês estão entendendo o que Jesus falou? Olha, deixa ela fazer o que ela está fazendo, pelo menos vai me preparar. Eu estou aqui, ela está me preparando, está me confortando, está me valorizando, está demonstrando a importância que eu tenho para ela. Tudo isso já era um alento, já era um motivo para Jesus realmente se sentir motivado para morrer, sabendo que tinha gente que era agradecido a tudo aquilo. E ele disse, os pobres vocês têm com vocês vão ter outra oportunidade para poder ajudar quem necessita, porque eles sempre vão estar aí, sempre vai haver pessoas que realmente estão necessitadas, falou ele, para eles todos lá. E foi uma experiência assim que todo mundo ficou impressionado. Você tem alguma coisa para falar antes de a gente começar a argumentar aqui? Pastor, eu acho que na verdade é muito incrível aqui, é uma mensagem muito autoexplicativa, né? E é incrível as mensagens, você está reparando o pastor Paulo falar aqui, acabei ficando mesmo mais envolvido na mensagem. A gente percebe algumas coisas que o Judas, e às vezes até a gente se coloca assim, a gente se intromete na adoração dos outros. A gente tem o costume de questionar a adoração do irmão, se é bem-vinda, se está certa, se não está certa. A Maria está dando o que era dela. A Maria está derramando um perfume que era dela, não era do Judas. A adoração era dela, os cabelos eram dela, e ela tá vendo assim, cara, eu tô com meu mestre aqui, tudo dela, o dinheiro foi o dela, né? E Jesus está dizendo aqui que ela era uma coisa que estava sendo guardada para o dia do sepultamento, e ela está fazendo isso em vida. Ela não está perdendo a oportunidade, ela está limpando ali ele, perfumando em vida, fazendo em vida enquanto ele está presente, sabe, gente? Às vezes a gente perde muito
A gente perde muito tempo com algumas coisas, buscando outras coisas, querendo outras coisas. Essa palavra aqui está dizendo para a gente que não há nada mais importante do que a presença de Jesus na nossa casa, na nossa vida. A presença de Jesus aqui é tão incrível para ela que outrora ela já estava aos pés dele, ela não queria nem ajudar a irmã. Pois é. Então a Maria ela tinha um apreço por Jesus muito grande e ela não deixava passar a oportunidade de demonstrar isso. Você não pode perder a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Você não pode perder a oportunidade de adorar Jesus. A gente precisa ter isso como prioridade. Às vezes a gente fica disperso por tantas coisas. Judas está disperso aqui pensando no dinheiro. Maria estava dispersa, Marta estava dispersa pensando nos afazeres da casa. E às vezes você está disperso com tantas coisas e esquece que verdadeiramente a gente tem que priorizar estar na presença de Jesus. A Maria aqui é uma pessoa que dá um exemplo gigantesco. Não me importa meus bens. Não importa o que eu tenho. Não importa se foi caro. Não importa quanto vai custar. Eu vou me derramar aos pés de Jesus. Eu vou dar tudo que eu tenho. Tudo de mais caro para estar aos pés de Jesus. Jesus vai falar aqui no 12, e 25, 26, que aquele que quer guardar a sua vida, nesse mundo, ele perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida, nesse mundo, ele ganhará a vida eterna. A Maria está deixando isso aqui claro. Meu amigo, eu sei que o que eu tenho aqui não serve de nada diante desse Deus que está diante de mim. Amém. Veja bem colocado isso. E outra coisa que a gente aprende muito aqui nessa passagem é a questão de aprender a honrar as pessoas e a valorizar as pessoas. Hoje a gente fica muito constrangido, às vezes, de honrar em público, de valorizar pessoas, porque sempre vai ter pessoas igual Judas que pode chamar você de babão. Descredibiliza, né? Aí é babão demais, sabe? E as pessoas às vezes ficam constrangidas de externar a honra que pode dar alguém, o valor que a pessoa tem, às vezes até com medo de ser criticado, assim como Maria foi criticada aqui. Na verdade, o comportamento do Judas era um comportamento de crítica. Ele estava criticando unicamente porque ela estava adorando e honrando Jesus. Verdade. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente deixa de honrar pessoas até por medo de ser constrangido por palavra de pessoas. A pessoa chega e não, é babão, é puxa-saco, é isso, é aquilo outro. Você ouve muito disso, mas não se deixe travar por conta do que as pessoas pensam. Porque se você realmente tem motivo para honrar pessoas que foram bênção na sua vida, que foram pessoas amigas, pessoas que realmente sempre estiveram do seu lado, faça isso, principalmente pai e mãe, não é verdade? Que a Bíblia já até diz que quando você honra pai ou honra mãe, que você é grandemente abençoado, diz a Bíblia, pelo fato de honrar, que é reconhecer, de dar importância pela pessoa, exatamente pela importância que ela tem na sua própria vida. Verdade. Aprenda a honrar. Maria honrou da melhor maneira que ela podia honrar. Ela parou, pensou e viu que ela queria valorizar Jesus. E nós temos também como valorizá-lo, fazendo as coisas para ele da melhor maneira que a gente possa fazer. Olha, eu me dirijo agora para você que faz a obra de Deus. A Bíblia diz que você não trabalha para homens, que você trabalha para Deus. E quando você trabalha para Deus, que você é dedicado, que você realmente é esmerado naquilo que está fazendo. Como diácono é um bom diácono, como um pastor é dedicado, é responsável. Sabe o que acontece? Isso é uma forma de honrar a Deus. A forma de honrar a Deus é fazer as coisas direito. Fazer as coisas com alegria e com prazer, por entender que está fazendo para Deus. Porque a Bíblia deixa claro que não é para homens que você trabalha. Se é para Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, eu tenho compromisso de ser diácono. Chego cedo, me consagro, me dedico, me coloco na mão de Deus para poder honrá-lo, para poder ser o instrumento dele naquele trabalho que eu tenho que fazer na igreja, que não é para o homem, é para Deus. Dou o meu melhor. Se eu sou pastor, obreiro, e tenho a missão de pregar em algum lugar, de fazer, que eu faço do melhor que eu puder fazer.
me consagro, oro, vou orar, peço direcionamento para Deus e vou fazer, porque se eu faço isso, eu estou honrando aquele que me deu o chamado. Se eu sou músico, eu sou tocador para Deus, eu toco para Deus. E tenho que tocar hoje na igreja para fazer, eu vou e me coloco na mão de Deus. Jamais pego o meu instrumento para tocar sem pedir direcionamento, sem orar, sem pedir Deus me usa. Porque quando eu faço isso, que não faço de qualquer jeito, eu estou honrando a Deus. A prova é que a Bíblia diz que se você faz de qualquer jeito, relaxadamente, as coisas que você tem que fazer para Deus, você faz de uma forma relaxada, de qualquer jeito, a Bíblia diz que você cai em maldição, porque a Bíblia declara que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, diz a palavra de Deus. Então, tudo que você faz bem feito para Deus, você está honrando a Deus também. Ela chegou e achou que a melhor maneira que ela tinha de honrar Jesus era quebrar aquele vaso de alabastro, caríssimo, com aquele perfume caríssimo, e colocar nos pés de Jesus para dizer: Senhor, eu te honro. Porque o Senhor é importante para mim, e como o Senhor é importante para mim, eu tento fazer para o Senhor da melhor maneira que eu posso fazer. Isso é honrar. É forte. Mais alguma coisa? É forte, é incrível, porque a gente fica até emocionado, né, pastor Paulo? Esse jejum, ele tem assim, nos fortalecido de uma grandeza. A gente está aqui, a gente que está aqui ouvindo o pastor Paulo falar de honra, inclusive, a gente fica maravilhado com a unção que esse homem aqui prega, esse homem que fala num simples versículo, né? E é importante a respeito de honra que o pastor Paulo estava falando, porque a honra e a gratidão, elas andam junto, né, pastor? E isso te gera bênção. Honra e gratidão andam juntos. Elas te geram bênção. Jesus, antes de multiplicar o pão, a gratidão, ela te gera multiplicação. Jesus levanta para o céu: Senhor, eu te dou graça. Antes de realizar milagre, ele fala: Senhor, eu te dou graça para glorificar o teu nome acontecer. Então, gente, não perca a sua bênção. Glorifique quem tem que glorificar, honre quem tem que honrar, seja grato a quem você tem que ser grato. Exatamente, alguém que foi bênção na sua vida tem que ser honrado. Vocês estão entendendo? Tem que ser honrado. A gente tem que aprender a honrar. É o princípio bíblico: a quem honra, honra. Vocês estão entendendo? Eu, pelo menos, eu costumo honrar as pessoas que foram bênção da minha vida, que eu reconheço como honra. Eu honro muito meu líder, o meu presidente, pastor Mário de Oliveira. Eu honro. Eu honro porque eu sei que é um homem de Deus, eu sei o quanto ele é abençoado. E eu sei o quanto ele é generoso também. Eu honro. Como honro meus pais na fé também. Eu honro meu pai na fé, eu honro o pai da fé. O pai da fé é o pastor Roberto Grubosco, o pastor Josué Bentes. Eu honro até hoje, eu honro. E foi através deles que Deus me alcançou, usando a boca deles. Então honrar sempre. Você está entendendo? Quem serve a Deus tem que aprender exatamente o princípio da honra. Da honra. A gente vê gente aí que é tão ingrato, sabe? E que fica exigindo perfeição dos outros, uma perfeição que ele não tem. E às vezes não é abençoado por conta disso. Por conta disso. A gente já tem que pedir misericórdia para Deus tolerar a gente. Eu não me acho em condições de ficar apontando dedo para ninguém, de estar julgando ninguém, porque eu não me acho em condições de tal atitude, você está entendendo, né? Então, seja misericordioso, porque quando o sujeito é misericordioso, ele também consegue ter a prática da misericórdia, do perdão, que são sentimentos bons, que trazem a honra, que trazem exatamente o fato de valorizar as pessoas. E é isso. Aprenda a valorizar, a honrar, como essa mulher honrou Jesus Cristo. Qual é o teu perfume Salvador aí, né, pastor? Qual o perfume que você tem aí, meu irmão? O que você tem de melhor? Chega a hora de você jogar aos pés do mestre. Lembra também quem que você tem que honrar aí. Talvez você não está sendo abençoado porque não está honrando. Amém. E a semeadura, né, pastor? A semeadura é bíblico, né? É bíblico, não tem pra onde correr. Quer plantar melancia, vai colher melancia. É verdade. A gente, muito bom conversar com você, mas a gente tem que fazer oração, né? Vamos fazer oração? Vamos lá, pastor. Chamar você para oração aqui com a nossa trombeta. Ó, vamos orar. Dê o nome aí da pessoa que você quer realmente que a gente ore. Não vai dar para ler o nome de todo mundo, porque é muita gente, mas nós vamos incluir aqui, vai estar no telefone, a gente vai orar. Você quer que a gente ore por quem? Por você? Como é seu nome? Veja aí que eu vejo aqui.
Fala, povo de Deus, vamos lá, vamos dizendo seus nomes aí que a gente vai falar o nome de algumas Olha, a pessoas. Cici Cacau já pede para a família todo dia aqui, né? Eita glória. Deixa eu ver aqui. Vamos orar. Tereza e família, Julita e família, Ricardo. É isso, gente. Williane, o Anderson, Josi, Cláudia e o Wilson. Kalina pede oração por toda a família. Seu Aí, pai. deixa eu também aqui. Vamos devagar, porque senão não leu os meus. A Rosa Helena também pede. Sandra e família. Vai lá, diga. Regilene e família. ARF, não entendi. Milena e família. Ó, o Jorge Machado pede também pelos seus filhos, né? E o Arimatea Figueiredo também pede pela família. A Sara Regina pede pela família. O Pedrinho Escócio, pela família dele também. O Wanderson Silva Lima também pede pela família. A oração pela Eva. Peço oração pelos meus filhos. Deixa eu ver quem é que está dizendo. Peço oração pelos meus filhos. Pedrinho Escócio, deixa eu ver só um minutinho aqui. Peço oração pelos meus filhos, né? Oração para José Antônio, Zé Luiz e família, Silvino e família, Wilson e família, Cláudia Farai. Peço oração por mim, pelo meu marido e pelos meus filhos, a Josiane Cutrim. Vai lá, diga aí, fale um pouquinho. João Guilherme e família, Solange pela família da filha dela, Camila e Vitória, Luiz Antônio e Atália, Nelson Roberto e família, Charles John por toda a família, Bianca e família, Mariane e família, Ana Bastos e família, glória a Deus, uma oração pelo Ivanilson, Sheila e família, minha casa toda. Olha só, e a Josélia Costa pede oração para toda a família, o Wilson José também pela família, a Leide, o Jackson, Zé Luiz eu já falei, Cláudia Farai pelos seus filhos, a Josiane Coutinho também já falei, a Andréa Nogueira, Jacques e família, a Cláudia Farai pede pela saúde dela, o Bruno Batalha pede também oração por toda a família, e mais alguém? Aqui o Anderson pediu uma oração interessante pelas lideranças da igreja, né? Isso é importante. É muito importante, a gente ora todo dia. Orar pela gente também, a gente é falho, a gente também chora, viu? A gente também tem ser humano tem suas deformidades, exatamente, né? Tem que estar na oração, na verdade. E não tem ninguém que sofra mais do que pastor, porque a Bíblia de Jesus diz: ferirão o pastor, as ovelhas se dispersarão. Então o diabo fica o tempo todo tentando acertar pastor, para poder espalhar as ovelhas, né? Claro que Jesus falava sobre ele, mas isso é bem jurisprudência do capeta, de chegar a perseguir desse jeito. Ele sabe como agir. Sabe como agir, tá entendendo? Então, veja bem uma coisa, então orar mesmo, ore pelo seu pastor, sua pastora, é um ser humano igual a você, sente dores, se entristece, se preocupa, precisa de oração também. Apoiem eles, viu? Apoie, honre. Aprenda a honrar acima de tudo, porque você vai ser abençoado. Amém. Entenda que a visão está com ele também, viu? Amém. Mais alguém aí? Aqui a Ivone Oliveira está pedindo oração pelo irmão dela que está com câncer no fígado. Que em nome de Jesus a cura já te alcance aí, viu, Ivone? Em nome de Jesus, gente. Vamos orar, né? Vamos orar. Deixa eu ver aqui mais aqui. TH Sodré, pela família, pelo esposo, a Tereza Regina pede pelo esposo Eberson e filhos. E mais pessoas aqui. Vamos orar então, gente? Vamos pedir a Deus que Deus abençoe você. Vamos orar junto. Pensa em Deus aí com a gente, que eu vou fazer essa oração hoje por você. Senhor nosso Deus, nós estamos orando pela nossa vida também. Eu oro por minha vida, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus filhos, oro pelo meus netos, oro pelo meu bisneto. Eu peço a sua bênção, a sua proteção, que o Senhor nos livre do mal, nos livre, meu Pai, de fatalidades. Assim como eu peço também, orando pelos irmãos, que o Senhor abençoe essa família, os filhos que moram nessa casa ou que moram fora dessa casa, os netos, guarda essa família, livre essa família das fatalidades, meu Pai. Livra do mal, abençoa essa casa, repreende as contendas, a desunião, a miséria, a perturbação, aquilo que não vem de Ti, e tudo aquilo que essa pessoa está pedindo em oração, meu Pai, em favor da sua vida, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e atenda às nossas orações. Faz cessar as nossas dores, Deus,
faz cessar as nossas tristezas, Amém. faz cessar as nossas preocupações, faz cessar, meu Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da vida dos irmãos, que o teu poder se manifeste para poder ajudá-los a superar as suas dificuldades, as suas lutas. Oh, meu Deus, aqueles que pedem por filhos, que estão dando preocupação, que estão dando trabalhos, filhos que têm feito esses pais chorarem, Deus. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha alcançar esses filhos para libertá-los, Deus, de todo e qualquer mal, de toda e qualquer situação que precisa ser livre. Age com o teu poder, derrama da tua graça, derrama da tua bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos que nos acompanham nesta oração, Deus. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amanhã tem a live do sábado, só não tem domingo, né? Mas não se esqueça, às 3 da tarde, eu vou esperar você lá na Península, né? À noite nós esperamos você aqui às 19h30. E que Deus te abençoe. Pai seja convosco. Pai seja convosco, gente. Obrigado. Até a próxima.